Oi pessoal, aqui é a professora Fernanda. Bem, hoje a gente vai começar com alguns vídeos, tá? Para fazer a nossa revisão de desenho. Eu preferi fazer assim, revisando e desenhando ao mesmo tempo, principalmente essa parte aqui de parte geométrica, concordância, tangência, que eu acho que assim vai ficar mais fácil de vocês revisarem do que eu só olhar a slide e ficar falando, tá? Então, se vocês lembrarem, né, como é que a gente viu no começo do semestre, a gente viu algumas construções geométricas, tá? E aí, mais pro final, tangência e concordância, tá? Então, a gente começava por mediatriz, tá? Que é achar a metade de uma reta qualquer, sem usar a régua, que lembra que aqui a gente usa o compasso principalmente, tá? A gente vai trabalhar muito com o compasso, tá? Depois a gente quer encontrar a reta perpendicular a uma primeira, passando por um determinado ponto, né? Depois a gente via como construir linhas paralelas, né, com uma determinada distância. Depois, como achar a reta que divide esse ângulo ao meio, né? E depois a gente começou com as construções geométricas, né, alguns exemplos. A primeira, fazendo um triângulo inscrito, ou seja, desenhado dentro de um círculo, tá? Então, tudo isso daí a gente consegue fazer usando só compasso, sem usar a régua, tá? Não vou pegar a régua, por exemplo, para medir aqui, dividir o tamanho por 2 e depois marcar o centro, tá? Porque, às vezes, dependendo do valor, a gente não consegue marcar exatamente, né? A régua, a menor medida dela é 1 milímetro. Se eu tiver um valor que seja menor que 1 milímetro, vai ser difícil de marcar exatamente. E o compasso não depende disso, tá? Então, ele é mais preciso do que a régua. Bem, então, vamos começar por esse primeiro. Como que a gente fazia para encontrar a mediatriz, né? Ou seja, a metade dessa reta, tá? A gente pega o compasso, né? E lembra que eu dizia que a gente tinha que abrir num tamanho qualquer, mas que fosse um pouco maior que a metade da reta. Isso é a olho, tá? Eu não tenho que medir, né? Porque depois ele vai me ajudar a encontrar essa metade, tá? Deixa eu ver mais ou menos aqui, tá bom. Depois que a gente fez isso, né? A gente vai pegar a ponta seca e vai colocar em uma das extremidades da reta. Coloquei, vou segurar aqui em cima, tá, ó. Eu tenho que segurar nessa parte aqui do compasso, tá, que é o correto de eu usar. Eu nunca seguro as duas pernas pra fazer o traço, tá? Então, a gente coloca aqui, tá? Vem com o compasso e o que a gente vai fazer, ó? Um traço pra cima e outro pra baixo, tá? Então, a gente vai fazer assim e outro aqui pra baixo. Sem mexer na abertura, tá? Vou manter a abertura do meu compasso. Agora, eu vou colocar a ponta seca do outro lado, ó, na outra extremidade. Coloquei, vou fazer a mesma coisa. A ideia é fazer um X em cima e embaixo. Então, ó, faço pra cortar o primeiro traço aqui, depois eu faço embaixo pra cortar o outro traço embaixo. Tá vendo? Aqui. Bem, aí como é que eu vou encontrar a minha mediatriz, tá? Agora é só unir, tá? Esses dois pontos aqui, ó, o centro desse X com o centro desse daqui, tá? E aí, essa retinha que vai marcar metade da reta B. A gente vem com a nossa régua, põe bem certinho. E pronto, eu não preciso fazer de fora a fora, tá? Vou fazer aqui só pra vocês lembrarem como é que é, ó. Mas, ó, aqui, esse ponto é a metade da minha reta, tá? Então, se vocês desenharem uma reta com tamanho definido, sei lá, vamos dizer que vocês fizeram isso aqui com 50 milímetros. Fez esse procedimento. Se vocês quiserem conferir, vem com a régua e mede quanto que deu a metade, tá? Se vocês fizeram direitinho, vai ter que dar 25, né? Nesse exemplo que eu dei, com a reta no tamanho total de 50, tá? Então, fazendo certinho, o compasso é bem preciso, tá? Então, mediatriz é bem simples, tá? É só isso daqui. A perpendicular, como é que a gente faz? Lembra que eu mostrei pra vocês duas maneiras de fazer. A que eu vou fazer é mais simples, tá? Então, eu tenho essa primeira reta do meu desenho, e eu quero fazer uma segunda reta aqui perpendicular, com 90 graus, tá? Então, a gente vai escolher um ponto qualquer na reta aqui, tá? Eu chamei aqui de ponto A. E como que a gente começa? Novamente, eu vou pegar o meu compasso e vou fazer aqui uma abertura qualquer, tamanho qualquer.
tá? Pra facilitar aqui, eu vou deixar um pouquinho maior, ó. E o que que a gente faz, ó? Ponta seca aqui, em cima do ponto que eu marquei, que eu vou começar, onde eu quero que a minha perpendicular passe. E eu vou fazer um arco, ó, cortando pelo menos um lado. Então, vou fazer como se fosse um meio círculo, quase um meio círculo. Ó, não mexo na abertura do compasso mais, tá? Então, ó, encontrei esse ponto, tá? Vamos chamar aqui de ponto 1. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o compasso aqui, tá? Com a mesma abertura, sem mexer nele, né? Abri pra começar, não mexo mais. Então, eu ponho bem certinho. Eu vou fazer aqui, ó, um tracinho aqui em cima. Depois, eu coloco em cima desse traço que eu acabei de desenhar, ó, onde ele cortou meu arco no meu semicírculo. E vou fazer um tracinho aqui pra frente, ó. Tá? Ainda na mesma posição, né, o que que a gente vai fazer? A gente precisa fazer um X aqui em cima para unir com esse ponto. Lembra que para fazer uma reta, eu sempre preciso de 2 pontos para unir, tá? Então, o ponto que eu vou usar para unir aqui com esse A, vai ser na onde eu vou fazer o X aqui em cima, ó. Então, já vou aproveitar que eu tô aqui e já vou fazer o primeiro traço do meu X aqui em cima, mantendo a abertura do compasso. Agora, eu pego a ponta seca dele e coloco neste último aqui que corta o meu semicírculo. Coloquei, o que eu faço agora? O outro tracinho para completar o X aqui em cima, ó. Tá? Então, só pra gente numerar a sequência, né? Achei esse primeiro ponto, depois eu achei esse segundo ponto, depois esse terceiro ponto, e finalmente esse ponto aqui, né? O quarto ponto, que é o que vai me dar a perpendicular. Então, agora a gente vai pôr a régua alinhar esse ponto com esse e fazer o traço. Então, a gente vem aqui, ó, põe bem certinho. E pronto, nós temos a nossa perpendicular, tá? Dando sequência, porque esse aqui eu posso usar para fazer no canto da linha, se eu quiser fazer na extremidade aqui a perpendicular, eu posso usar essa técnica. No meio, como eu fiz aqui, eu posso usar essa técnica, tá? É bem fácil da gente encontrar a perpendicular. Bem, e linha paralela, tá? Aqui o chato da paralela é o seguinte, eu tenho que, conhecendo uma distância que eu quero dar, eu tenho que traçar outra linha e a distância dela para a primeira, em qualquer ponto, tem que ser o mesmo, por isso que se chama paralela, tá? Eu não posso começar com uma largura tal e depois terminar com uma largura menor, tá? Porque aí quer dizer que se eu prolongar, ela vai vai cruzar com a primeira em algum lugar, tá? Bem, nesse exemplo aqui, ó, a gente vai dar uma distância de 45 milímetros de uma para outra. Para eu garantir que essa distância aqui seja igual em 2 pontos que eu vou escolher aqui, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar desenhar 2 retas perpendiculares, para em cada uma eu marcar essa distância de 45. E aí, eu ligo esses 2 pontos para desenhar a minha paralela, tá? Então, a gente começa escolhendo 2 pontos quaisquer aqui na minha reta. Pode ser extremidade? Pode. Pode ser um pouquinho para dentro? Pode, tá? Porque aí a gente aproveita essa técnica aqui de perpendicular para poder fazer o desenho, para auxiliar, tá? Por exemplo, eu vou pegar um pouquinho mais pra dentro, ó. Vou pegar aqui e vou pegar aqui. Nunca escolha esses 2 pontos muito próximos, tá? Sempre o mais afastado possível, porque aí facilita o seu desenho. Bem, pus esses pontos de referência, agora o que que eu vou começar a fazer aqui, né? Vou traçar a minha perpendicular, tá? Então, ó, mesma coisa dali de cima, ó. Dou uma abertura qualquer, tá? Venho aqui, ponho bem no ponto que eu escolhi. E aí, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer essa que eu acabei de mostrar aqui na folha mesmo, ó. Faço esse semicírculo, cortando em um ponto aqui da minha reta, tá? Fiz isso, ó, mantenho a abertura. Vou colocar nesse ponto aqui, bem certinho. E vou fazer aqui, ó, meu primeiro traço cortando
meu semicírculo. Depois eu coloco nele e faço o traço seguinte. Nesse ponto aqui que a gente tá, eu posso manter a abertura do compasso ou eu posso aumentar se eu quiser, tá? Eu vou aumentar aqui só pra ficar mais fácil da gente fazer, marcar o ponto aqui, né? Ficar mais fácil da gente fazer a perpendicular, tá? Então, ó, pra fazer esse primeiro semicírculo, esses dois traços, eu tenho que manter a abertura do compasso. Depois, nessa última etapa, que é fazer o X aqui em cima, eu posso aumentar essa abertura se eu quiser, tá? Então, eu vou aumentar aqui um pouco. E aí, eu vou colocar, ó, nesse traço aqui onde ele cortou o semicírculo. Aí, a gente vem aqui, faz o primeiro traço. Depois, a gente põe aqui no segundo. E faz o outro traço pra marcar o X, tá? Fiz isso, agora a gente une os pontos. Eu vou unir esse ponto aqui com esse aqui. Então, a gente vem com a nossa régua aqui. Vamos desenhar com tamanho qualquer, tá? Porque depois a gente vai marcar o tamanho aqui. E agora eu vou fazer o mesmo passo a passo do outro lado, tá? Vou fechar aqui um pouquinho. E eu vou fazer a mesma coisa aqui no ponto A, ó. Ponho o compasso bem certinho aqui no ponto A. Vou fazer o semicírculo cortando a minha reta aqui, ó. Sem mexer na abertura do compasso. Eu ponho aqui onde ele cortou a minha reta. E vou fazer meu primeiro traço aqui, ó. Depois eu ponho aqui onde ele cortou meu semicírculo. Vou trocar a mão aqui. Eu vou fazer esse segundo traço aqui, ó. Agora, nesse ponto, se eu quiser, eu posso aumentar a abertura do compasso. Agora, eu coloco ele, ó, aqui, ó, onde meu traço cortou o semicírculo. Eu vou fazer o traço aqui pra cima. Depois, com a mesma abertura, eu coloco nesse primeiro tracinho e vou, né, traçar aqui pra fazer o X. Tá? Agora, a gente une esse ponto com esse ponto. Talvez o meu não fique tão certinho, né? Que como eu tô filmando, é meio um pouco difícil de eu alinhar aqui. Ó, alinhei, faço num tamanho qualquer, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? Precisamos colocar a medida de 45 milímetros aqui. Só que eu não vou usar a régua, não vou pôr aqui com a régua, tá? E aí, eu aproveito pra mostrar pra vocês como que eu ponho a medida na abertura do compasso, o jeito correto, tá? Que eu nunca devo fazer isso aqui, ó. Pôr na régua aqui e ficar tentando acertar a abertura no olho, tá? Porque eu vou errar. O que que a gente deve fazer? Pega uma folha auxiliar, tá? Ou a beiradinha do seu trabalho. Vou fazer aqui embaixo, por exemplo. E aí, a gente faz um traço no tamanho que a gente quer abrir o compasso. Como eu falei que a distância aqui é de 45, eu vou fazer um tracinho com um comprimento de 45. A gente vem aqui e faz, ó, bem certinho. Começa aqui no 0... E vem até 45 milímetros, tá? E vou abrir o compasso aqui em cima, porque aí eu consigo fazer um risco pra conferir se ele tá certo. Então, ó, coloco a ponta seca aqui numa extremidade, abro a outra perna do compasso um pouco, ó, e faço um traço. Não tô ainda no final, então vou ter que abrir mais um pouquinho. Faço outro traço, ó. Agora eu consegui. Então, agora ele tá com 45 milímetros. Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai colocar no nosso ponto de referência e vai fazer o arco aqui, ó, pra marcar o ponto nessa reta perpendicular. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Põe no meu ponto A e marco a minha régua, minha reta perpendicular. E aí, agora é só unir os pontos, ó. Só vir com a régua aqui e unir as distâncias aqui que a gente marcou de 45 milímetros. Então, a gente vem aqui, ó.
E a gente acabou de traçar a nossa paralela, tá? Então, é bem tranquilo de fazer. Então, lembrar aqui, ó, vou marcar só pra gente lembrar a sequência, né? Que esse aqui é o primeiro ponto que a gente encontra. Aqui é o segundo ponto, mantendo a abertura do compasso. O terceiro ponto. E esse quarto ponto, eu posso ou não aumentar a abertura do compasso. E o lado aqui do ponto A é a mesma coisa, a mesma sequência, ó. Acho esse ponto primeiro, depois eu marco esse segundo, depois o terceiro, e por último aqui em cima, o meu quarto ponto, tá? Bem, e a bissetriz, né? O que é a bissetriz? É uma reta que vai dividir esse ângulo ao meio, tá? Eu poderia vir aqui com um transferidor, medir a abertura, fazer a conta e depois marcar. Mas, de novo, não é preciso, porque tem limitação na marcação do transferidor, tá? Então, se eu tiver um número muito quebrado, eu não vou conseguir marcar exatamente. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos pegar o nosso compasso, tá? Vou fechar aqui um pouquinho. A gente vai aqui, ó, pegar uma determinada abertura, não tem medida, tá? Então, vou abrir aqui. Vou colocar a ponta seca aqui no vértice e vou fazer um semicírculo cortando, ó, essas duas laterais aqui do ângulo. Então, a gente põe aqui bem certinho. E a gente vem e faz isso aqui, ó. Desse modo, tá? Bem, aqui eu posso ou não aumentar a abertura do compasso, tá? Se quiser manter, tudo bem, é mais fácil. Então, a gente vem, ó, põe nesse primeiro ponto aqui. Eu vou fazer um X aqui na frente, tá? Então, eu vou fazer um tracinho aqui. Com a mesma abertura, eu vou colocar aqui no ponto de cima, deixa eu ver assim. Eu cortei a reta de cima. E vou fazer um outro traço aqui, ó, pra fazer aquele X. Tá? Então, a nossa sequência aqui ficou, ó, abrindo um tamanho qualquer. Achei esse primeiro ponto aqui com esse daqui. Depois, com a mesma abertura ou não, né? Porque aqui, quando pegar esse ponto pra fazer pra cá, eu posso aumentar, tá? Mas depois que eu aumentei, eu não mexo mais, porque a distância desse pra esse aqui tem que ser a mesma abertura desse ponto pra esse, tá? Então, a gente põe o compasso aqui e faz esse traço, depois põe aqui e faz esse segundo e a gente acha, né, esse terceiro ponto aqui, ó. Agora é só unir esse ponto com o vértice e aí a gente tem a bissetriz. Bem simples também, é bem tranquilinho. Deixa eu ver aqui, porque como eu comentei, né, é meio difícil de deixar certinho aqui, da posição que eu tô. Mas pronto, ó, marcamos a nossa bissetriz, tá? Bem, e a última figura, tá, desse primeiro vídeo, né, a gente vai fazer um triângulo inscrito, tá? Quando a gente fala que eu tenho uma figura inscrita, quer dizer que ela é desenhada dentro do círculo. Eu uso o círculo para me auxiliar no desenho desse polígono, mas ele é desenhado por dentro do círculo. Bem, então como que a gente vai fazer aqui, ó? Na proposição, né, a gente quer um raio de 35 milímetros para fazer esse círculo. Então, a gente vai abrir o compasso, ó, desse mesmo jeito. Tá? Vou aproveitar esse traço aqui, tá? Deixa eu ajeitar. Vou marcar o 35 em cima dele, tá? Então, ó, alinho meu zero com o comecinho do traço. E vou marcar os 35 milímetros aqui, ó. Então, eu vou abrir o meu compasso até esse ponto. Não sei se dá pra ver bem, deixa eu ver se eu faço ele um pouquinho mais forte. Tá? Vou abrir até aqui. Então, a gente pega o compasso, ponta seca aqui, no começo da minha reta. Abro aqui e risco pra ver. Tá um pouquinho pra frente, vamos diminuir um pouquinho. Aí, agora foi, tá? Então, ó, no ponto onde eu escolhi, né, que vai ser o centro do círculo, tá? Por causa do meu espaço aqui, eu defini esse ponto nessa posição, tá? A gente vai colocar a ponta seca do nosso compasso aqui em cima. E aí, a gente vai desenhar um círculo completo.
Vocês reparem que, ó, eu sempre seguro nessa parte aqui do compasso. E quando eu traço, eu sempre uso ele um pouco inclinado, tá? Isso facilita o desenho, evita de eu bater aqui e isso daqui sair do lugar. Primeira coisa que nós vamos fazer, tá? É desenhar uma reta aqui mais ou menos na vertical, de fora a fora, passando pelo centro do círculo. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer essa reta. Aqui não precisa preocupar dela ficar perfeitamente na vertical. O importante é ela passar pelo centro do círculo. Bem, depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu compasso. Desculpa aqui. Com a mesma abertura dos 35 milímetros, eu não vou mexer nele. E aí, eu vou colocar ele aqui embaixo e vou fazer um arco aqui. Então, eu ponho ele aqui bem nesse ponto, ó. Onde a minha reta encostou no círculo. E vou desenhar um arco que vai passar por aqui, ó. Tá? E pronto. Porque agora vai ser só unir os pontos, ó. A gente marcou esse ponto A, né? Deixa eu numerar aqui primeiro. Depois a gente encontrou esse ponto B aqui, tá? Fazendo esse arco, a gente encontra aqui o ponto C e aqui o ponto D. E a gente vai unir A, D, C. E C com A de novo, tá? Então, agora é só colocar a régua aqui, ó. E unir os pontos. Unindo aqui o A com D. E, por fim, a gente une aqui, né, D com C. Pronto, a gente tem o nosso triângulo inscrito, tá? Também tranquilo de fazer. Então, no próximo vídeo, eu vou dar continuidade, né, nessas... Tem mais duas figuras geométricas e depois a gente começa com tangência e concordância, tá? Então, espero que tenha ficado melhor de estudar assim, né? E até o nosso próximo vídeo, então.